Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira e estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E hoje o nosso devocional está um pouco diferente, sentindo no meu coração de estar orando pelas nossas famílias, pela minha família, pela sua família, e quero compartilhar com você um pensamento. Deus nos deu a nossa família para ser um lugar de apoio, aconchego e de amor. Deus mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então ele preparou a esposa. Deus também disse: os filhos são herança do Senhor. Salmos 127, versículo 3. E bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Bem-aventurado é o homem que enche a sua casa de filhos. É evidente que Deus ama a família, mas o que acontece muitas vezes é que os silêncios imperam, os espaços, as lágrimas, as rejeições e frustrações, os descontentamentos têm preenchido o lugar do amor. Irmãos que não se falam, filhos que não honram pais, pais que não se preocupam com os filhos, e isso tudo causa muita dor. São maridos, esposas que vivem momentos de conflitos, e tudo isso causa dor. Hoje eu senti no meu coração em orar por cura em nossas famílias, em orar para que Deus transforme a nossa realidade. Muitas vezes o teu filho te machuca porque ele está ferido. Muitas vezes o teu esposo te machuca porque ele está ferido. A tua esposa te machuca porque ela está ferida. Muitas vezes não é aquela palavra que ela quer falar, mas as dores da sua alma acabam fazendo com que ela se expresse de forma errada. Existem feridas emocionais profundas. Uma mãe que não foi amada, acolhida, às vezes não consegue passar isso para um filho. E o filho que não recebeu o acolhimento, o cuidado, como deveria, às vezes aquela mãe teve que trabalhar sozinha, às vezes aquela mãe não teve tempo para abraçar ou não deu prioridade para dizer: eu te amo, você é importante, você é um filho abençoado, você vai crescer, você vai ser uma bênção, você é o motivo da minha alegria. São palavras de afirmação que transforma o emocional de uma criança, que constrói as bases do emocional de uma criança. E essa criança, por não ter palavras de afirmação, muitas vezes, talvez, não teve um pai presente, talvez a sua mãe tinha que trabalhar o tempo inteiro para poder sustentar. Às vezes, quando chegava cansada, não tinha tempo para dar aquele acolhimento. E aquela criança cresceu se sentindo um pouco, quem sabe, rejeitada, se sentindo um pouco, quem sabe, não feliz por estar naquele ambiente, se sentindo um fardo para aquele ambiente. Esse filho cresce frustrado, não consegue um casamento bem-sucedido, porque muitas vezes aquele filho vai continuar buscando no outro o que faltou lá na infância. Às vezes busca tanto no outro e acaba sufocando o outro e afastando do outro, porque às vezes o outro se sente incapaz de dar aquilo que ele precisa receber. Aí não consegue um casamento bem-sucedido e por causa de inseguranças e coisas mais, eu cheguei a esse entendimento. Só que nós temos Jesus. Quando nós somos cristãos, nós temos Jesus, e Jesus é o bálsamo que cura toda ferida. Jesus é aquele que une, é aquele que aproxima. Jesus é o remédio para toda disfunção. Às vezes é necessário procurar um psicólogo, um profissional que trabalhe nas emoções. Uma pessoa que sofreu abusos, por exemplo, muitas vezes não consegue se expressar como deveria, não consegue se equilibrar, não consegue se controlar como deveria, não consegue talvez ser menos ansioso. Às vezes aquela pessoa cresceu com
com muito medo, porque foi ameaçada, porque foi abusada, e isso causa ansiedade. Aquela pessoa perdeu tantas coisas na vida. Sabe, tem pessoas que perderam tantas coisas na vida, tantas coisas. Teve tantas ausências, tantas perdas. Isso faz com que a pessoa cresça com medo. E às vezes o medo que aquela pessoa está sentindo faz com que ela seja ansioso demais, controle demais, não quer perder o pouco que tem. Às vezes, essa pessoa que eu estou falando é o seu filho. Às vezes, essa pessoa que eu estou falando é o seu esposo, é a sua mãe, é a sua filha, é a sua irmã. Então, hoje nós vamos fazer um devocional diferente. Nós vamos orar e suplicar ao Senhor que pode curar as nossas feridas. Vamos orar para que Deus nos guie, nos direcione, para que Ele trabalhe em nossas emoções, porque é Ele que pode fazer milagre em nossas vidas. Vamos orar? Eu sou simplesmente uma pessoa comum que decidiu compartilhar aqui no YouTube os momentos de devocional, de busca. Eu amo falar com Deus, eu amo meditar na palavra dEle, e é nele que eu encontro refúgio. E eu só estou compartilhando aqui com você. E nesse momento eu quero me unir a você. Eu quero que você também ore pela sua família. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és tão maravilhoso. Tu és um Deus que estás aí no céu, que parece ser tão distante. Mas Tu és o Deus que está agora no nosso quarto. Tu és o Deus que está agora do nosso lado, ouvindo a nossa súplica. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. Senhor, Tu és o Deus da família. Tu criastes a mulher para o homem. Então o Senhor ama casamentos. Tu formaste também o filho no ventre da mãe. Tu tecestes cada um dos seus ossos. O Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, mas tem muitos filhos que estão trazendo tristeza ao coração dos seus pais. Senhor, tem muitas mães que também traz tristeza ao coração dos seus filhos. E nesse dia eu cheguei a esse entendimento de que muitas vezes essa pessoa não age dessa forma por si mesma. Mas essa pessoa está ferida, essa pessoa está machucada, essa pessoa está entristecida. Muitas vezes passou por uma vida difícil, Senhor. Teve uma vida difícil. Teve uma infância difícil, teve uma adolescência difícil. Passou por tantas coisas. Quantos pais perderam a sua infância para trabalhar, para sustentar uma criança? Quantas mães tiveram que fazer o papel de pai e mãe? Senhor, isso é fardo pesado, isso traz dor no coração, isso traz dor na alma, Senhor. Muitas vezes essa mãe se sente cansada, fadigada, se sente angustiada porque não tem com quem dividir o peso do dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o bálsamo em Gileade. Tu és o Deus que cura todas as feridas. E se nós não recorremos a Ti, a quem iremos ir, Deus? Porque Pedro diz: a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, alcança os nossos corações agora. Alcança as nossas mentes agora. Senhor, cura a nossa alma, Senhor, que está ferida, que está machucada, Senhor, machucada pelas coisas da vida. Senhor, Tu nos colocaste num corpo humano, Senhor. Tu nos colocaste no meio de sistemas. O nosso corpo tem sistemas, Senhor. O nosso corpo, Senhor, tem neurônios, tem conexões e frequências, Senhor, que muitas vezes, frequências que são interrompidas, muitas vezes, meu Pai. Mas Tu és o Deus que nos formastes. Tu conhece tudo
que está fora do lugar na nossa mente, nas nossas emoções, nosso coração. E nessa manhã, minha oração é: restaura as nossas famílias, restaura a comunhão entre o irmão e a irmã, entre as irmãs, entre os irmãos, restaura o amor entre o esposo e a esposa, restaura, Senhor, o amor entre o filho e a filha, frustra os projetos que Satanás quer estabelecer sobre as nossas famílias. Senhor, nessa manhã eu clamo a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja Teu amor, que haja Tua paz, que haja Tua presença, que haja Tua cura, que haja o Teu bálsamo, que em nome de Jesus a Tua presença preencha todos os espaços vazios. Meu Deus, não podemos voltar na infância para mudar, não podemos voltar no passado para mudar o que houve, está feito, não tem o que fazer, mas em nome de Jesus nós consagramos ao Senhor o nosso futuro, que a partir de hoje, Senhor, as conversas se aproximem, que a partir de hoje o amor, Senhor, preencha, Pai, que a partir de hoje o entendimento se abra, que a misericórdia alcance os corações, que ao olhar para o nosso parceiro, a gente não venha, meu Deus, olhar com um olhar de apontamento, de crítica, mas de amor, de compaixão, que nós possamos saber acolher quem precisa ser acolhido, que nós possamos saber corrigir quem precisa ser corrigido, que nós possamos saber amar quem precisa ser amado, mas nós só podemos fazer isso se o Senhor for conosco. Reconhecemos que somos dependentes de Ti, reconhecemos que não podemos sem a Tua presença. A vontade de Satanás é que haja divórcios, é que haja separações, é que haja briga e confusões, mas a Tua vontade é que haja vida e vida com abundância. Então que essa vida do Senhor entre na nossa vida, entre na nossa casa, entre na nossa família, entre nos nossos relacionamentos. Eu consagro ao Senhor a minha casa, eu consagro ao Senhor os meus relacionamentos, eu consagro ao Senhor a minha vida, Pai, a minha família, a Ti. É tudo que eu te peço nessa manhã, Pai, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amigo, essa foi o nosso devocional de hoje, em oração, e eu acredito que durante esse mês vai ter mais períodos de oração aqui, porque nós precisamos orar mais intensamente. Então, una-se à minha oração. Ore por mim e eu estarei orando por você, porque a oração muda cenários. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.